Boa noite a todos, né? De tudo que ela falou ali, eu sou aprendiz, tá? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar, como a dona Neuza disse, sobre amor, né? Mas o que é o amor? Apesar de toda a humanidade escrever, falar, pensar, cantar, compor sobre o amor, né? Realmente nós ainda não entendemos tão bem ainda esse sentimento tão bonito. Ainda temos dificuldade, muitas vezes, né? Nós pensamos no amor em termos emotivos, nós pensamos no amor como nos sentimos em relação a alguém, ou como alguém nos faz sentir, né? Então, muitas vezes, essas emoções e sentimentos, né, que são, às vezes, duvidosos, levam-nos à confusão acerca do que é realmente o amor. E que diz respeito às nossas ações. Então, um verdadeiro amor, né, não é aquele de novelas, de filmes, né? Mas sim que uma pessoa vive, o que ela sente em um momento bom da vida dela, certo? Então, o amor, como base dos relacionamentos, né, pessoais, tem sido assim aceito e defendido por todas as religiões, credos, por todas essas pessoas. E a maioria delas pregam, né, e promovem o amor como fundamento do comportamento pessoal nosso. Mas Gandhi, né? Ele foi um campeão na revolução do amor. Sabem por quê? Porque para ele o amor deve estar em todos os aspectos de nossas vidas, tá? Para ele, todo o nosso amor deve estar na nossa vida social, deve estar na sociedade, ele deve ser plantado em todos os lugares. O amor deve ser o princípio organizador da nossa vida individual e de toda a nossa, do nosso orbe, da nossa terra, né, vamos dizer assim. Então, para Gandhi, o amor não tem fronteiras, tá? Nem limites e nem condições. Ele disse assim: onde há amor, há vida. E onde há amor, há luz. Realmente, ele foi um grande professor nosso. E a prática do amor entre amigos e familiares, né, é boa, né? É uma coisa gostosa, né? Mas não é o suficiente. O amor tem que sair desse confinamento nosso, dos nossos lares, das igrejas, dos centros, de todos os lugares assim que a gente acha que é muito fácil viver o amor, né? O amor deve ser praticado em todos os lugares, em todos os momentos. Eu vou cansar de repetir isso aqui para vocês. Então, nós devemos nos lembrar, assim, da maior história de amor de todas que nós tivemos, né? Porque Deus amou o seu Filho, né? E nos deu Ele como nosso irmão, para que todos nós tenhamos vida eterna. Então, essa foi a maior história de amor que nós tivemos em todas as nossas épocas na nossa vida, certo? E é muito importante a gente pensar nisso, né? Deus é amor. Mas muitas vezes, né, nós aprendemos isto, acostumamos a dizer, Deus é amor. E repetimos isso sempre, como se fosse máquina. O amor é a essência da vida. Nada do que existe,
nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem amor. Então, esse é um sentimento que nós devemos realmente carregar conosco. E a grande maioria de nós diz assim, que ama o Cristo, né? Lindo, né? Nós amamos o Cristo. Mas será que nós sabemos mesmo? Ou só repetimos, eu amo? Porque amar o Cristo é seguir os seus passos, seus exemplos, seus ensinamentos. É aprender a perdoar. É buscar a nossa humildade. Ser mais caridoso e tolerante. Enfim, né? Amar o nosso próximo, como ele nos amou. Somente aí nós amaremos de fato esse homem chamado amor. É difícil, né? Então vejamos. A mãe de família, quando ela cozinha, serve a mesa, lava, né, a roupa, passa, atende os filhos, o marido. Se ela não fizer isso com amor, ela está carregando aço nas mãos dela, né? Fogo no seu olhar. Gente, há que ter amor, tá? Para aguentar essa vida doméstica de todos os dias e fazer as mesmas coisas, não é mesmo? E como, né? Então, somente a força do amor também nos dá coragem. Quando um pai, uma mãe toma o seu filho doente, leva no hospital, entrega nas mãos do médico para fazer uma cirurgia. Senão, ele pode ficar doente, pode ter uma sequela, pode até desencarnar. A gente precisa ter muito amor para fazer isso também, né? E nós começamos, então, agora, a refletir a respeito do amor. Que não se trata, então, de abraços, beijinhos, afagos, né? Estamos falando da dimensão do amor fraternal. E é isso que nós devemos entender. Por isso, o amor deve estar presente em todas as nossas ações. Para que sejam ações positivas, para que sejam ações do bem. Todas as nossas ações têm que estar nutridas pelo amor. Sempre. E o amor configura, então, o ser humano no equilíbrio, né? No equilíbrio emocional, na paz espiritual. Os gestos relacionados ao amor, para quem não sabe, eles aumentam a produção de endorfinas, que, por sua vez, melhora o nosso sistema imunológico. Então, alimentar o coração com amor faz sentimentos ruins morrerem de fome. E é o que nós devemos tentar fazer, né? A mente amorosa, ela é alívio para o nosso espírito. É serenidade no convívio. O amor blinda atos, né, de pessoas negativas que às vezes ficam próximas a nós. Por isso nós devemos amar a todos, né? Bom, e o pior veneno que a pessoa carrega, então, é a falta da capacidade de amar, né? Que mata a alma. E esta é a morte mais terrível, tá? Porque faz com que nós nos tornemos cadáveres ambulantes. Pois o amor é o maior remédio. Um exemplo disso é um senhor que chegou num hospital, um senhor de idade, com um corte na mão, acho que alguns já conhecem essa história, né? E ele precisava fazer um curativo, e ele estava com muita pressa, mas muita pressa. E ele queria que o médico atendesse ele rapidamente. E o médico ficou curioso, né? Por que aquele senhor estava com tanta pressa?
O que ele iria fazer? Perguntou para ele. Então ele disse assim: todas as manhãs eu vou visitar a minha esposa num asilo. Ela está internada num asilo de idosos, né? Ela está com um mal de Alzheimer e muito avançado. E o médico ficou assim, né? Falou: se atrasar então um pouco, ela não vai sentir tanto assim, né? E ele falou assim: então ela vai ficar muito preocupada. Aí ele falou para o médico assim: ela já não sabe quem sou eu. Há quase 5 anos ela não me reconhece. E o médico então questionou, né? Por que tanta pressa então? Por que o senhor está tão desesperado se ela nem vai conhecer o senhor, né? E o velhinho então deu um sorriso e disse assim: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Então, isso é uma lição grande de amor para nós. Sabem por quê? Porque muito mais do que dar coisas materiais, do que dar presentes, né? Do que dar móveis, do que dar carro, né? É preciso dar de si mesmo. A sua dedicação, o seu tempo, o seu coração, o seu amor. Isso é importante a gente doar. E vejam, há reencontros, né, na nossa família, que acontecem assim, para a gente exemplificar, para a gente aumentar o sentimento, evoluindo, né? E dando uma outra, né, pessoa a força nas provas, nas expiações ou missões que nós viemos aqui passar, certo? Mas laços sanguíneos, vejam bem, mas laços sanguíneos não garantem amor, tá? Não garantem vínculo, amizade, satisfação para nós. Por isso, nós devemos retribuir o amor e o carinho entre os familiares que fazem ou não tudo por nós. Mesmo aqueles que a gente acha que... a gente fala que é a ovelha negra da família, né? Nós devemos dedicar amor. Porque aqueles que nos maltratam, possivelmente eles ainda não têm elevação espiritual suficiente, mas que precisam sentirem-se amados. Então, uma das mensagens de Jesus, né, é para que nós possamos amar uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo, né? É uma tarefa desafiadora para todos nós. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos ainda. Então, amar os nossos familiares e amigos é um pouco mais fácil. Mas amar os nossos inimigos pode parecer coisa impossível às vezes. Ainda que superar as diferenças, né? Que é o nosso objetivo, esse, superar as diferenças, né? Não desejar o mal para o outro. Já vai ser um grande passo nessa nossa jornada, com toda certeza. E é exatamente por isso que quando Jesus nos falou sobre o mandamento da lei de amor, ele nos disse assim: toda a lei e os profetas se acham com esses 2 mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E ao próximo como a ti mesmo. Ele tinha que completar, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, ele quer que o amor que ele tem por nós possa ser vivenciado, né? E pensado, né? Por cada um de nós. Que seja vivido plenamente este amor. Ele quer isso de nós. Então, o amor verdadeiramente, ele resume toda a doutrina de Jesus. Porque o amor é um sentimento muito elevado, né? Então, nós já entendemos que nós temos que amar a todos, que nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, né?
E que a minha felicidade é a tua felicidade. E que a tua felicidade é a felicidade, e a felicidade dele também, do meu próximo, né? É a minha também. Então, quando nós vivermos isso, né? Nós vivermos plenamente essa lei de amor, né? Isso vai ser pleno em nossas vidas quando nós tentarmos viver isto, certo? E nós conseguimos ver o amor de Deus, então, em tudo que há na terra. Mesmo nos nossos sofrimentos, na pandemia, nós vemos muito isso, né? Aquele que verdadeiramente ama, ele consegue ver ali o toque divino, tá? Do que nos conduz a algo maior. Por mais sofrimento que a gente passe. Ah, lógico, né? Quem ainda se preocupa muito consigo mesmo e só com as coisas materiais. Que ele ainda permite, né, o predomínio ainda dos instintos mais grosseiros nele, né? Porque ele ainda está ainda mais próximo do ponto de partida do que a meta, que é a angelitude que nós devemos chegar. E todos nós vamos chegar, porque essa é a nossa destinação, certo? Então, nesse nível de evolução, os mais imperfeitos convivem com os menos elevados, certo? E essa convivência, assim, maravilhosa, ela é muito benéfica, porque ela nos dá a chance de aprender. Ela nos dá a chance de aprender um pouquinho mais com aqueles que sabem mais. Aqueles que são mais espiritualizados, que sabem mais, realmente eles estendem as mãos para aquele que está mais embaixo. E assim, através desses exemplos, todos crescem. Através da caridade e do amor, todos evoluem. E assim nós caminhamos para a mesma destinação, que é a meta, a felicidade. E a centelha do amor, que é a essência divina, né? Na qual todos fomos criados, certo? Todos mesmo. Os mais imperfeitos, os impuros, todos nós. Todos um dia irão aprender a amar, porque o amor é um fogo sagrado que purifica e transforma todos nós, certo? Então, nós temos aí o entendimento de que é o amor, né? E nós ainda talvez não conseguimos vivenciá-lo de forma plena, né? Porque nós lutamos ainda, como eu disse, com as nossas imperfeições, e que nós ainda não estamos ainda plenamente preparados para isso. Por quê? Porque nós não estamos prontos ainda para olhar o outro como a nós mesmos. E todos nós somos repletos, então, de imperfeições. Mas a grande beleza da nossa vida é viver, né? E não olhar apenas para as imperfeições daqueles que amamos ou não tanto. Mas olharmos essencialmente para o que cada um tem de belo, porque todos nós temos qualidades boas, admiráveis, que podem servir de inspiração para o outro, sempre. E em nome do amor, Jesus suportou a cruz, né? Para legar para nós todos aqui, né, a sua inconfundível doutrina. Foi por amor que muitos apóstolos suportaram, enfrentaram, né, a fúria dos homens. Nós já conhecemos isso, né? Com bravura, com coragem, para levar a boa nova aos corações sedentos de paz. Nós. E para nos deixar esse legado, né, de amor, que é a doutrina do Evangelho de Jesus. E eu vou contar para vocês uma história, tentar contar rapidinho, né, porque meu tempo já está acabando. É uma lenda chinesa, né? Uma moça se casou e foi morar na casa da sogra, certo? E ela não estava suportando viver ali, porque os gostos eram muito diferentes e ela não conseguia se acertar com a sogra.
E ela, naquela angústia dela, o que ela fez? Ela foi procurar um mestre, amigo do pai dela, e contou para ele, e queria resolver aquela situação de todo jeito. E ele pegou e falou para ela assim, olha, toma este ramalhete, deu um ramalhete para ela de ervas, né? E falou para ela, olha, você vai colocar um pouquinho só disso aqui na comida dela, todos os dias. Mas para que quando ela desencarne, ninguém suspeite de você, você vai ter que mudar a atitude de tratar com ela. Né? Porque as duas eram bem... E passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo. E ela começou a gostar da sogra. A sogra tratava ela diferente e ela também. Né? Ela passou a vivenciar isso. Ela não teve mais discussões com a sogra, né? Elas se mostravam bem mais amigas. E aí ela foi procurar um mestre novamente, desesperada, né? Olha, eu não quero que ela morra. O que eu faço agora? Né? E aí o mestre sorriu, né? Abanou a cabeça para ela e disse que ele deu para ela foi um elixir de saúde e não alguma coisa para matá-la. Mas que o veneno não estava nas atitudes da sogra, mas nas atitudes dela, né? Mas foi sendo substituído pelo amor, pelo carinho que ela começou a dedicar à sogra, né? E a família toda se melhorou, né? Se ela tivesse pedido para a sogra de imediato carinho, amor, atenção, né? Talvez ela não tivesse recebido, certo? Mas, no entanto, ela começou a oferecer, ela começou a gostar da sogra. E isso fez toda a diferença, né? Então, a doutrina nos diz que nós fomos criados simples, ignorantes, porém destinados ao bem. Deus não nos criou já com virtudes e outros com imperfeições, certo? Ele nos criou todos iguais. Então, o que aconteceu com essa moça? Ela solidificou o afeto, o carinho, o amor, né, na alma dela. Então, é isso que nós devemos fazer, solidificar o amor em nossa alma. Primeira coisa que nós devemos fazer. Então, a nossa proposta é que nós encontremos a felicidade no amor que nós podemos dar, que foi o que ela fez. Pois esse é o único amor que nos pertence, o que você dá. O amor que você me dá não me pertence, ele pertence a você. E por isso nós devemos amar as pessoas. Então, com tanto amor no nosso coração, por que a gente fica, né, esperando que os outros nos amem? Vamos amar em primeiro lugar. Então, a nossa missão aqui na Terra, né, de todo ser humano, a nossa trajetória aqui é aprender a amar. O amor incondicional. A dona Neuza, numa aula essa semana, ela disse uma coisa bastante importante e eu anotei, porque eu fiquei assim encantada com o que ela falou. Ela nos lembrou que a nossa religião no futuro, que o Cristo nos deixou, né, é o amor. E que nós chegaremos lá. E seremos todos unidos pelo amor. Então, por isso, essa lição na exaltação do amor, ela é de suma importância para as nossas vidas. Então, assim, eu espero ter passado para vocês alguma coisa sobre o amor fraternal que nós devemos ter com todos. Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido.